Boa noite, boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite. Olá! Oi, boa noite, tudo bom? Tudo bom? Deixa eu ajeitar aqui. Opa, tá um pouco de luz. Muito claro. Boa Pera aí que eu tô noite, me ajeitando. Leda. Um pouco de luz. Deixar o pessoal entrar, dar boa noite Vamos esperar. aqui. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Pois é, muita coisa, né? Toxina botulínica sempre tem umas duvidazinhas. E sempre tem novidade também. É. Boa Tá me noite, ouvindo? Meire. Tô ouvindo. Estão me ouvindo? Eu tô ouvindo. Boa noite, pessoal. Hoje é sempre um tema que a gente faz muito no consultório, né? A toxina. E é um procedimento que cada vez está mais comum, mas sempre tem aquelas dúvidas. Então, vamos começar, Mirela, você explicando sobre um pouquinho sobre, para quem não te conhece, um pouco do teu currículo, os teus contatos. Eu sou dermatologista há algum tempo já. Tenho formação em clínica médica e dermatologista. Já fui professora da Universidade Federal, hoje eu estou só como professora na Universidade Estadual de Alagoas. E faço consultório lá no The Square. Basicamente isso. Sou Hum, sócia da Sociedade de Dermatologia e é isso aí. legal. Então, para a maioria das pessoas aqui me conhecem, mas para quem não me conhece, eu sou dermatologista, tanto no Hospital Universitário como em Arapiraca. E eu atendo no centro, na Clínica Nossa Senhora do Guadalupe, no 3521 2000 e o 98167 6008. Também atendo na Clínica de Cirurgia Plástica, Dr. Fernando Lins, no 3521-8222 e o 9935-6230. E agora eu também estou fazendo a telemedicina. Você também faz, Mirella, telemedicina? Tô fazendo, mas não tô fazendo tanto, não. Eu tô atendendo presencial já. Já tem um tempo que eu voltei na pandemia. Eu parei só 2 semanas. Aí atendo alguma coisa de telemedicina, mas não muito. Boa noite, Wilma. Pronto, a gente vai começar, certo, a live. E assim, a toxina botulínica é um procedimento estético número um no mundo. É um procedimento estético também que ainda gera algumas dúvidas e confusões. As pessoas acham que tudo que é exagero é botox. E quando na verdade não é. A toxina botulínica ela busca deixar a pessoa mais relaxada, com um aspecto mais suave, dar uma harmonia no rosto. Então muita gente pergunta assim, vê a Gretchen e pergunta, doutora, aquilo no rosto da Gretchen é botox? Não, não foi isso que deixou o rosto dela daquele jeito, que tem às vezes um aspecto caricato, exagerado. Isso foram procedimentos em excesso e muitos preenchedores permanentes, né?
Não sei se chega para você esse tipo de pergunta, assim, de Chega, paciente. chega. As pessoas ainda têm muita dúvida de diferença de preenchimento de toxina, né? Muito. Perguntam É, bastante. E são coisas muito diferentes, né? e a toxina botulínica, ela tem 30 anos de mercado, né? É um procedimento que, assim, eu tava vendo que, assim, do jeito que a gente tem o paracetamol, que é o Tilenol, que é uma marca de paracetamol super conhecida, a Novalgina, super conhecida, o termo, assim, a gente tá falando toxina botulínica porque as pessoas conhecem muito como Botox, e Botox é uma marca de toxina, né? Então, o procedimento é toxina botulínica. E assim, já tem 30 anos de mercado, então é um procedimento que, por mais que os preenchedores eles tenham ganhado muito volume nos últimos anos, a toxina ainda é o procedimento número um no mundo. Nada substitui a toxina botulínica. E eles têm funções diferentes, né? É, Um ele vai complementar o outro, um não substitui o outro, de maneira alguma, né? com certeza. E lembrando Então, assim também que além de 30 anos, não é só a dermatologia que usa, muitas especialidades médicas fazem grandes doses de toxina. Isso nos dá uma segurança muito grande em relação à medicação, porque ela é usada há muito tempo por muita gente. Então, assim, não é só a estética na dermatologia que usa, é o gastro, é o neuro, é o prócto. Várias especialidades médicas usam muita toxina. com certeza. E é um procedimento que até hoje é feito, né? A gente vê na área da estética coisas que entram e saem. Então, eu sou uma pessoa cautelosa em alguns procedimentos muito novos. Eu sempre falo para Duas. o paciente. Eu sou uma pessoa assim, é o meu estilo. Meu estilo é clássico, Duas. então é cautela. Eu acho que às vezes coisas muito novas, que tem pouco tempo de mercado, que aquilo ali não foi testado em muita gente, não tem muito tempo de, assim, da gente ter conhecimento, né? As coisas são lançadas pela indústria, sempre assim, aparelhos novos, é dizer esse é melhor do que o outro. Quando a gente vê durante o tempo, as máquinas elas são lançadas de forma todo ano, mas a gente vê que uma repete o que a outra já fazia e que a experiência ela é, acima de tudo, o mais importante. E com a toxina, não. Ano vai, ano vem, e a toxina botulínica continua como um grande procedimento na dermatologia, na parte de estética. E, assim, é um procedimento que, assim, a gente, como dermatologista, acho que eu não conheço nenhuma dermato que não faz Botox. Nem eu. E aí, Mirella, eu gostaria de que você me contasse, assim, quando do procedimento do Botox em você, o que é que você nota, assim, os três maiores pontos que você de ganho, assim, no seu rosto quando você faz a toxina? Para mim, o mais importante, sem dúvida, é a ruga periocular, aquelas rugas de galinha. Branca, Essas tenho ruguinhas aqui. muita ruga aqui. Quando eu tô sem toxina, na hora que ri, fica um sol em volta. E com a toxina, isso dá uma leveza muito grande. Uma outra coisa que faz muita diferença é a fronte, a testa. Já na glabela, eu já não tenho mais muita ruga, porque tem muitos anos de toxina e o meu músculo tá menos forte, vamos dizer assim. Já a fronte, ela pesa bastante. E assim, o que é legal da toxina é a gente continuar tratando essa fronte para não ficar com aqueles vincos, aquelas rugas profundas que depois são muito mais complexas de tratar. E uma coisa que eu gosto também, que as pessoas esquecem, é o tratamento do terço inferior. Porque toda essa musculatura aqui vai puxando para baixo e a gente vai ficando com um sorriso triste, vai perdendo contorno. E quando a gente relaxa essa musculatura com a toxina, a gente melhora esse contorno. A gente melhora um pouco o sorriso triste. A gente vai precisar de outras coisas juntas, mas ela ajuda bastante. Então, assim, para mim, são os três pontos principais na minha toxina. E na sua, o que é que você gosta? O que é que você gosta mais? No meu caso, assim, eu sou uma pessoa que quando eu me expresso, eu não faço tanta ruga aqui na testa e nem na glabela. Eu acho também, por a questão de ter começado a fazer toxina botulínica desde 28 anos, 25, nem me lembro mais. Eu já tô com 35. Então, já tem um tempo já fazendo, então isso já modulou a minha expressão.
Em mim, o que eu vejo mais é a questão da abertura do olhar. Eu tenho um olho pequeno, então quando a gente ri, você fecha o olho, e meu olho já é pequenininho, fecha mais. A abertura que a gente tem com a toxina, essa abertura da sobrancelha é muito importante. E é uma coisa que vai adiar uma cirurgia plástica de blefaroplastia. A gente sabe que o quanto que a toxina é um investimento nessa cauda da sobrancelha, porque a gente abre o olhar e vai fazer uma cirurgia plástica nessa região bem mais tardia do que quem não faz. Outra coisa que em mim é muito forte é, como você falou, eu tenho o depressor do ângulo oral, esse músculozinho que puxa o canto da boca para baixo, em mim é muito forte. Então, eu faço, desde que eu iniciei a toxina, eu faço nesses pontos, porque eu puxo muito o meu canto da boca para baixo. E as pessoas às vezes perguntam, você tá triste? Não, sou eu, a minha expressão, a forma de expressão. Que a gente, cada um é de um jeito, cada um vai se expressar de um jeito. E eu puxo muito esses músculos para baixo. E eu sempre faço minha toxina full face, tanto o rosto como o pescoço, porque eu acho que é um ganho que a gente tem. É, E, assim, nos tratamentos, a gente ganha bastante quando a gente faz a toxina nessa parte. A gente pode até associar com o preenchedor, né, que o ganho é ainda maior. o que eu vejo, assim, às vezes as pessoas se decepcionam com essa toxina do terço inferior da face. Porque é uma toxina diferente, não é a toxina que você vê igual a lateral do olho, a fronte, mas é uma toxina que, se aplicada constantemente a longo prazo, ela faz toda a diferença no processo de envelhecimento. Então, isso hoje é muito importante. Então, assim, não é uma toxina que a gente vê o resultado dela tão gritante como no restante, né, Mariana? Mas o resultado a longo prazo é muito importante. Queria te perguntar uma coisa. Hoje você tem idade de começar a fazer toxina nos pacientes, para começar e para parar? Eu sempre falo que, assim, a toxina, ela tem que ter indicação, né? Quando começar? Isso foi uma pergunta que uma paciente fez. E a gente sempre tem que avaliar a indicação. Cada pessoa é uma pessoa. Por volta de 25, 30 anos, a gente vê que alguns pacientes a começar a marcar, principalmente quando, assim, o tom de pele, a cor do olho. Então, quando a pessoa é mais com a pele mais clarinha, a gente sabe que o negro tem mais colágeno. A raça negra tem mais colágeno e vão fazer essas ruguinhas de forma mais tardia. Então, cada pessoa é uma pessoa. A gente tem que avaliar, entendeu? Eu avalio os pacientes, falo para eles, olha, você já tem indicação, isso já está te marcando. E o ideal é a toxina é um tratamento de mulher jovem, assim, e de homem jovem. A gente deve iniciar por volta de 25, 30 anos, cada pessoa no seu ritmo. E que os pacientes, quando chegam acima de 60, a gente tem que conversar bastante sobre essa... Assim, isso também depende de pessoa a pessoa. Às vezes, quando a pessoa tem um tratamento acima de, eu digo, 70, 80, a gente tem que conversar, explicar bem sobre a questão do efeito da toxina, que às vezes ela conhece, tem uma filha, uma neta que aplicou e ela espera o mesmo resultado e a gente não vai ter. Então, eu sempre tento explicar o que é que esse paciente vai ter de ganho. E normalmente, quando é um paciente acima de 70, eu nunca faço toxina isolada, porque eu acho que o resultado, às vezes, Pobre. é pobre e o que ele espera. Tem muito ver isso, a gente tem que explicar bastante para que o paciente não tenha o resultado menor do que ele espera. É porque assim, eu sou mais velha que você. Eu sou de uma época que a gente não fazia toxina antes de tanto, depois de tanto. Hoje isso mudou muito. Às vezes chega paciente de 20 É, anos com uma glabela muito forte, a gente já trata. Por quê? Para não deixar os vincos aparecerem. Então, a toxina hoje não tem mais muita idade. E na pessoa mais velha também, a gente faz uma toxina com muito mais cuidado para não pesar a testa, porque já perdeu um pouco da força muscular. Mas assim, hoje a gente não tem mais idade de toxina. A toxina ela é bem indicada em todas as idades, eu acho. Ela sempre tem o seu lugar. Aí lembrando que a toxina ela ajuda a atrasar o processo de envelhecimento por essa diminuição na força de contratura muscular.
Eu acho isso muito legal da toxina. Porque ela faz com que o que acontece? A gente vai envelhecendo, vai perdendo osso, músculo, e a nossa expressão, a nossa perda de colágeno, quando a gente é bebê, a gente se expressa e fica tudo lindo. A partir de um determinado momento, o excesso da expressão vai fazer com que aquela ruga fique marcada. E o ideal é sempre você começar a tratar essa ruga antes de marcar. Esse é o ideal mesmo. Aí aqui vem uma perguntinha. O resultado do procedimento influencia se a pele, por exemplo, oleosa ou seca? Na verdade, não tem, assim, a gente sabe que a toxina, ela é um adjuvante em quem tem pele oleosa e algumas condições de pele. Ela também entra como, eu acho que é um benefício. Eu nunca faço toxina para pele oleosa, mas a gente Não, sabe que nem eu. existe um benefício quando a gente faz a toxina em pessoas com pele oleosa, que deixa a pele não Agora, controle na oleosidade. Agora, uma coisa que eu acho legal é, às vezes, naquelas pessoas que suam muito na fronte. A gente fazer toxina, porque às vezes a pessoa sua, cai no olho e arde. Então, na questão da sudorese, principalmente sudorese de couro cabeludo e fronte, a gente trata e o paciente fica muito satisfeito. Porque na hora que ele vai malhar, que ele começa a fazer mais atividade física, aquilo para de escorrer, ele para de suar tanto. Que é uma das coisas que a gente usa muito toxina, né, Mariana? Fala um pouquinho É, sobre a hiperidrose que a gente usa para tratar axila, mão. a toxina botulínica, além dessa ação, a gente usa da questão, além da parte estética, também para a questão da sudorese. Sudorese de couro cabeludo, a sudorese das axilas, que eu acho que é a região número um da questão da hiperidrose e da satisfação dos pacientes. Os pacientes gostam muito E a da duração é bem legal, toxina, né? com certeza, uma duração muito boa. Muitos pacientes falam assim, ai, como depois que eu comecei a toxina, eu subo bem menos. E o conforto que dá, porque ninguém quer aquela roupa pizza, né? E assim, às Isso, vezes esse tratamento da axila, porque assim, o tratamento da questão estética dura menos, a gente sabe, a gente vai falar disso. Mas na axila, o paciente tem ganho de 9 meses a 1 ano. Tem gente que dura menos, sempre tem essa questão da toxina. é, Mas na maioria das vezes, o paciente vai ficar de 9 meses a 1 ano, com uma diminuição da sudorese, às vezes quase nenhuma. Isso é um ganho muito interessante, eles gostam bastante. E a aplicação na axila é tranquila, não tem dor, é rápida. Eu acho uma indicação bem legal da toxina. eu também gosto. E quem, assim, tem a questão, porque assim, muitos pacientes fazem a cirurgia e tem o efeito colateral, né? Assim, a cirurgia falo com os pacientes, é sempre bom conversar com quem teve um bom resultado e quem não teve um resultado, assim, não é uma coisa 100%. E a toxina, ela age, você não tem um efeito colateral de suar em outro lugar porque você fez toxina. E a cirurgia, às vezes, você sua em alguns lugares bem desejáveis. Sabe? Você pode suar em qualquer É, lugar do corpo. Então, isso é complicado. Você tem 1/3 de chance de suar em algum lugar do corpo. E esse lugar pode ser barriga, couro cabeludo, nádega, virilha. Então, eu tenho paciente que amou a cirurgia, mas tem paciente que não ficou tão feliz com o resultado. com certeza. Toda vez que eles suam em algum lugar, que às vezes é pior do que ele suava antes, eles não gostam do resultado. E com a toxina não tem isso. Você, assim, para de suar naquele canto e você não Não vai suar em outro. compensa. Não tem a parte compensatória. Aqui chegou outra perguntinha. A qualidade do resultado depende mais da da quantidade do produto injetado ou da técnica? Dos dois, né? Dos dois. Dos Dos dois. dois. Não adianta. Se você faz pouca unidade de toxina, vai durar pouco, tá? Isso é o A mais conta é importante. essa. E lógico que você também tem que saber aplicar, dependendo de como você aplica também. A gente vê alguns resultados que não são legais Não, quando não bem aplicado. como é que você gosta da toxina? Eu gosto de uma toxina assim, todo mundo fala, nossa, você tá com a cara boa, tá feliz, tá leve, mas nada, nossa, você fez toxina. Eu não gosto desse tipo de resultado. Eu não gosto daquela sobrancelha aqui em cima da testa.
Lógico que a abertura ocular é muito bonita. Agora, aquele levantamento excessivo da testa, da sobrancelha na testa, eu pessoalmente não gosto. Sabe? Eu acho Eu que também. menos é mais. Eu acho que a gente é bem do mesmo perfil em relação a isso. É. Assim, eu gosto, assim, daquele pessoa, eita, parece que você tá relaxada, que voltou de férias, Essa cara aquele tá olhar mais ótima. tranquilo, tá com um rostinho bom. Então, assim, é o que eu gosto mais. Tem alguns pacientes que têm algumas coisas, às vezes, um pouco diferente de mim, assim, eu acabo fazendo, mas Eu assim, também, eu também. a gente tem que entrar num consenso. Às vezes, assim, a minha testa, eu gosto de ter um pouco de movimentação, não gosto de uma testa muito Mas trancada, a mas se a tendência é essa, paciente, né? A tendência é essa, se a não paciente, bloquear, não bloquear a musculatura. Essa é uma toxina que assim, a dermatologia considera bonita, bem feita. é, mas às vezes assim, a gente entra num consenso com os pacientes. Às vezes, doutor, eu gosto de um pouquinho mais. Então a gente vai e agora desde Sim, que sim. não aquelas sobrancelhas que são da Malévola, que fica aqui assim. Eu não gosto também, não. Mas tem quem gosta, né? É, tem quem goste. Assim, de resultados artificiais, que o objetivo do tratamento é você ficar mais leve, com uma aparência mais suave, e não que as pessoas chegam para você e você fez alguma coisa, você tá artificial. Eu acho que todo procedimento estético bem feito é isso. Nossa, como você tá bem, sem É, saber o que você fez e sem ter certeza que você fez alguma coisa. Eu acho que esse procedimento é um procedimento bonito. com Esse é meu certeza. objetivo, no Que geral. as pessoas, assim, você fala a sua idade, as pessoas não acreditam que você tem isso. Então é bem legal, assim, quando. Que é um envelhecimento que você vai tipo, barrar. O tempo, ele é o grande envelhecedor das pessoas, assim. Então, assim, se você quer ter uma aparência rejuvenescida, você tem que se entregar aos procedimentos. A perda do colágeno depois de 30 anos, ela é intensa. E Então, depois da se menopausa, depois da menopausa, vai perdendo colágeno assim. Então, é importante que a gente comece a se cuidar, que os procedimentos feitos aos poucos, aí eles vão deixando você mais com. Vai parecer que você fez praticamente nada. Então, é importante você começar a já ter uma rotina de procedimentos. A gente só sabe que, assim, o assim, a genética ela vai ser importante até uma determinada idade, até os 30 anos. Depois é aquela dos procedimentos, estilo de vida e tudo mais. que é importantíssimo, né? A questão do cigarro, a questão da exposição solar, a questão do exercício muito extenuante, que são coisas que acabam adiantando o processo de envelhecimento. Agora, uma coisa que eu acho importante é a gente lembrar que a toxina ela não estimula a formação do colágeno. Ela até ajuda na diminuição da perda, mas o objetivo da toxina é assim, toxina é igual relaxar o músculo. Eu acho que isso que a gente tem que se lembrar sempre. Porque às vezes as É, pessoas chegam e falam, eu quero fazer um lábio grande com a toxina. A gente não faz isso. A toxina é um pó, né? é. Assim, a toxina, ela deve ser, de preferência, associada a procedimentos de preenchedor, estimulador de colágeno e tudo mais. Aí vamos aqui a alguma perguntinha que chegou sobre chegou para a gente responder. Dói muito a aplicação? Foi a Silvia que perguntou. E aí? Não, de jeito nenhum. A gente não faz aplicação de toxina sem nada. A gente passa um anestésico tópico, a pessoa fica um pouco no consultório. Lógico que tem gente mais e menos sensível. Mas assim, a É, gente sempre faz alguma coisa para diminuir essa questão da dor. A minha, eu acho bem tranquila, assim. eu Não também acho. acho o procedimento tranquilo, mas assim, a gente sempre tem possibilidade de diminuir a dor, seja com anestésico tópico, anestesia vibratória, gelo. A gente, às vezes, quando a pessoa é muito sensível, usa de Sim. tudo, né? E com isso vai ficando bem tranquilo. E quando o resultado, a gente sabe que o resultado é aquele resultado bom, então a gente vai que, assim, é a beleza entrando, Foca no então resultado. foca no resultado, que, assim, quando o benefício vale a pena, a dor é pequena. É. E chegou outra A outra coisa perguntinha. que eu acho importante a gente falar também é que a toxina ela não funciona na hora que você aplicou.
Porque às vezes o paciente fica na ansiedade, liga no outro dia que não funcionou. Então, lembrando que a toxina ela tem que ser incorporada para ela começar a funcionar. Então, a gente vai ver algum início de resultado com 2 dias, mas até 7, 10, 15 dias ainda a gente tem ganho de resultado, né, Mariana? Com certeza. Aí aqui pergunta assim, o resultado depende da alimentação e suplementos. Assim, eu acho que eu sempre falo para os meus pacientes, não adianta colágeno oral sem procedimento. Mas quando é feito junto com os procedimentos, alguns suplementos, eles ajudam bastante. E Sim, você, qual é a principalmente sua quando, opinião? eu acho a mesma coisa. Eu acho assim, quando eu faço algum procedimento, isso eu não estou falando de toxina, que são os estimuladores de colágeno, eu acho super importante. Eu começo o colágeno antes e mantenho por um tempo, para você dar um plus nesse estímulo de colágeno. Mas o estilo de vida sempre vai influenciar em tudo. Não diretamente na questão da toxina, mas assim, na toxina em si. Mas, por exemplo, se você tem um estilo de vida com uma atividade física muito, muito, muito intensa, sua toxina pode durar menos, sim. A questão da alimentação, diretamente, a gente não tem nenhum trabalho que mostre essa relação, né? Mas a alimentação influencia tudo. Com certeza. Tem outra perguntinha aqui. Existe algum produto que influencia na duração do resultado? Teoricamente, não, né? É, Mas eu tenho minha toxina preferida. A gente tem algumas toxinas no mercado. E eu acho que é. cada um tem a sua preferência. A grande diferença é que umas elas têm um halo, assim, elas funcionam um pouco mais, elas espalham um pouco mais. Isso é legal, mas você tem que ter um pouco mais de cuidado. É, mas eu acho que E seria a questão da fitase, que às vezes, assim, existe aquela questão de você dar fitase juntamente com zinco. Eu acho que não faz diferença você eu dar não uso, não uso. isso Não uso juntamente com a nada. toxina. Não, não uso. Não Eu já uso. usei, mas eu acho que não vi diferença. O questão da toxina é a questão assim, tipo, se você faz muito exercício físico, uma pessoa mais tensa, isso tende a durar menos. Se você tem fotofobia, quando você vai no sol, você se aperta muito, então usa óculos escuros. Se você é míope e não quer usar óculos, que você vai forçar muito essa musculatura. Aí a tendência é durar menos. É sempre bom usar os óculos escuros depois da aplicação da toxina botulínica, porque existe sim uma fotossensibilidade que muitos pacientes relatam. Então, existe essa fotossensibilidade. Então, é importante você sempre usar óculos escuros, porque a gente, quando está diante de muita luz, a nossa tendência é fechar os olhos e para acomodar bem a visão. Então, como a gente vai estar paralisado pela toxina, é importante, vai ter uma maior fotossensibilidade. Foi até uma pergunta que uma paciente fez. Aí existe outra pergunta aqui. A harmonização facial seria o conjunto de procedimentos feitos nos lugares certos? Com certeza. A Você gosta, harmonização não você é um usa muito. procedimento só, é É, um conjunto de procedimentos. é você harmonizar o rosto, né? E você pode usar várias É. coisas. Então, veio uma perguntinha aqui sobre onde investir, cremes ou botox? Totalmente diferente. São dois investimentos muito diferentes. Um creme nunca vai te dar o que a toxina vai te dar. Não tem como. A toxina você vai injetar lá dentro do músculo e vai paralisar o músculo. A barreira da pele é uma barreira muito boa. Não tem como atravessar se não for com procedimento que você vai usar injeção ou que você vai perfurar com laser. Então, são resultados diferentes, né? O que você acha, Mariana? Os cremes, assim, existe uma. Você vê na internet muitas coisas assim, dizendo, esse creme vai ter a ação da toxina. Nunca, Nunca. nunca, 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 nunca. O procedimento que é feito em consultório, ele sempre tem um resultado muito maior, seja botox, ácido hialurônico, bioestimulador. Os procedimentos feitos em consultório, eles são, assim, dão um resultado muito maior do que os cremes. Os cremes, eles servem para ajudar, Ajuda. potencializar. Uma coisa vai potencializar a outra. Então, se a pessoa só tiver condições de investir num sabonete adequado para a pele e um protetor solar e fazer o procedimento, eu faria o procedimento e não investiria, porque existem cremes que são caríssimos, né? Que às vezes comprometem, seria
metade do preço de uma Ou, toxina, ou o determinados dobro, ou o cremes. dobro, dependendo do Isso é creme. ilusão. É ilusão que as pessoas vendem. Às vezes essas coisas são para que gerem cliques na internet, atraiam assim, para iludir mesmo. É questão de pegar a pessoa que está desprevenida e que não conhece tanto. Por isso que é importante tirar as dúvidas nas lives, procurar o dermatologista, que é o profissional que estudou aquilo, que vai falar com propriedade sobre esse assunto. Aí aqui veio outra pergunta. Quando a aplicação da toxina trava o sorriso, foi erro ou faz parte? A questão, assim, existe a toxina botulínica no sorriso gengival, que é aquele sorriso que você expõe bastante a gengiva. É uma toxina que eu sempre, quando a pessoa tem esse sorriso gengival, eu vou conversando com o paciente e sempre vou fazendo pouco do que tratar de ver de uma vez só o sorriso. Não sei como é que você faz, Mirella. Mesma coisa, porque assim, a diferença entre você melhorar o sorriso gengival e a gengiva descer demais é muito pequena. A dose, ali qualquer dose vai fazer muita diferença, então a gente tem que ir devagar. Agora sim, tem muita coisa envolvida, por exemplo, tem paciente que a musculatura é um pouco diferente, então assim, pode ter, os procedimentos, eles podem ter algum tipo de resultado não esperado. Isso a gente não vê no geral, mas poderia acontecer sim, mas não é frequente. Eu mesmo não tenho esse tipo de queixa, não, nem no sorriso gengival. Agora eu vou bem devagar. Eu também. Porque assim, a gente, assim, quando vai tratar um sorriso gengival, a gente vai modificar um pouquinho o sorriso que aquela pessoa passou a fazer durante anos. Então, assim, nosso tratamento tem que ser uma coisa devagar. E aos poucos, porque depois que foi feito, não se, assim, a gente pode colocar mais, mas depois que foi feito uma quantidade grande, a gente não tem como chegar aí só o tempo. É. Então, eu gosto de conversar bastante, falar que mostra ele com o procedimento. Ó, se a gente fizer isso, vai travar, entendeu? Assim, depende de quanto faz. Você vai colocando ponto que você, tipo, no paciente para ele entender mais ou menos como vai acontecendo. Explicar bastante e tem que ser uma coisa que tenha assim, que seja bom para o paciente. Isso é assim, eu acho que o sorriso gengival, quando eu vejo, eu sempre converso com o paciente. Se o paciente também não gosta do sorriso dele, não sou eu que tenho que mudar. Sim, eu também não. Eu nunca induzo o paciente a fazer sorriso gengival. Só faço se for uma queixa dele, se ele me pedir. Também. Porque eu acho que assim, a gente tem que tratar aquilo que incomoda no paciente. E quando Tem você gente trata o que sorriso gengival, muda um pouco o sorriso. Então, se a pessoa gosta muda. do sorriso, ela vai se incomodar. E tem que ser uma queixa do paciente. Eu também Não acho. é uma coisa que o médico tem que impor. Então, venho aqui também uma outra pergunta sobre duração da toxina. Normalmente, o que que a gente vê? A partir do terceiro mês tem algum tipo de movimento e a partir do sexto mês realmente não tem mais toxina. Mas alguns pacientes, por algum motivo que a gente, na verdade, não sabe exatamente, a toxina dura menos. E eu não sei você, mas eu tenho alguns pacientes que respondem melhor a uma ou outra toxina. É, assim, o que a gente vê na prática é o seguinte. Às vezes, assim, a bula da toxina, ela diz que a toxina dura em torno de 3 meses. Por quê? A gente faz a toxina, existe a ligação nervo-músculo. Essa ligação é desfeita. E depois é feita uma nova ligação diferente. E aos poucos aquela força vai voltando. Então, assim, às vezes o paciente acha que quando chega 6 meses faz assim e ele voltou Não, a musculatura. Não é assim. São 2 meses que eu digo, ó, em torno de 2 meses, a junção que foi desfeita vai ser feita novamente. E aos poucos a força muscular vai voltando e quando a pessoa costuma contrair muito, fazer muito esforço na academia, quanto então mais ela esforço, menor a duração. quanto mais esforço, quanto mais ela for fazendo a expressão, ela vai percebendo. E a gente sabe que depois de 6 meses é que não tem nada mesmo. Quando algumas pessoas falam, ah, minha toxina durou mais, é porque ela é uma pessoa mais relaxada e acabou não.
percebendo para ela, ela meio que ficou educada com a toxina, né? Que a gente sabe que o grande ganho da toxina é a questão da neuromodulação. Então, ela não sentiu necessidade de reaplicar de novo, mas geralmente a orientação o ideal é fazer a cada 6 meses. Eu No costumo fazer a cada máximo, seis né? meses, passar assim no máximo 6 meses. Alguns pacientes eu faço de 4 em 4 meses. Alguns pacientes eu faço de 4 em 4, mas explicando, entendeu? Que assim, se quiser, pode fazer de 4 em 4, principalmente quando a pessoa tem um rosto muito expressivo, um músculo muito hipertrófico, que cada pessoa é uma pessoa. E também a idade, né? As pessoas, quando começam mais jovens, eu costumo fazer 2 vezes por ano. Sim. E a partir de uma determinada idade, a gente vê que há necessidade de fazer um pouco mais de toxina. E às vezes mais vezes também. É. E aí, pessoal, mais dúvidas? Eu vou perguntar, então, você gosta de tratar aquelas ruguinhas no canto do nariz, aquela que quando a gente cheira, fica aquela marquinha, porque às vezes a gente para a testa e aí marca mais ainda, que a gente chama de rugas do coelho, bunny rabbits. Você gosta de tratar? Gosto de tratar. Agora, tem gente que faz tanto daquelas rugas que a gente, às vezes, também tem um pouco de flacidez de pele que a gente não resolve por completo, a gente diminui. Não, a gente diminui, muitas vezes. Mas eu gosto bastante. Gosto bastante de tratar pescoço também, a questão da técnica do Nefertiti Lift. Eu acho que é um ganho bastante que a gente tem. Também Explico acho. bastante aos pacientes. Olha, assim, mostro foto, o que acontece com... Aí vem uma pergunta aqui. O código de barras, como proceder? É uma junção, né? Código de barras de tratamentos. Mas a gente também trata, também a toxina botulínica tem a sua função, mas não é só toxina botulínica. O problema do código de barra com a toxina é o seguinte: se você faz muita toxina, você melhora, só que você perde a força do músculo em volta da boca, que é o orbicular da boca. E aí você baba quando vai chupar de canudinho, você não consegue falar alguns sons. Então, assim, o uso da toxina nesse lugar, você tem que usar muito pouca toxina, e aí vai durar pouco. Então, hoje a tendência do código de barra é muito mais preencher essa região para travar o músculo do que parar com a toxina, porque a toxina seria ideal se não fosse essa perda tão grande da força do músculo aí, né? Na verdade a gente trata código de barras com um conjunto de tratamentos, que é uma toxina botulínica leve, o preenchedor, porque o que acontece? A gente perde sustentação e com o preenchedor a gente faz modulação, o movimento vai ficando mais suave e até outros procedimentos para melhorar a superfície da pele, que a O ruga vai laser. marcando a pele, vai deixando aquelas rugas marcadas, então a gente precisa fazer procedimentos para desmarcar aquela ruga que foi marcada de produção de colágeno. Então nunca é um procedimento só, sempre é um conjunto de procedimentos, associação de procedimentos. E aí, pessoal, vamos ver se tem mais alguma pergunta. Assim, teve uma pergunta que veio assim: quando inicia mais cedo, os resultados são melhores da toxina botulínica? Sim, né? Sim. Quando você começa a toxina, que você já tem aquelas rugas bem determinadas, a melhora vai ser pequena, assim, moderada, porque você vai parar o músculo, mas aí o problema não é só a força de músculo, já é perda mesmo. Aí veio outra pergunta: a moda Fox Eyes pode ser feita apenas com toxina? Geralmente não. Só com a Não, toxina geralmente fica não. feio. E eu acho o seguinte, tem modas que, assim, tem que ver, assim, o que é que em você vai ficar Não é para bem, todo né? mundo, né? Não é pra todo mundo, assim, que é que em você vai ficar bem. E até porque, às vezes, as pessoas, assim, tipo, meu Deus, o que é isso, assim? Tem coisas que
você tem que ver a harmonia do rosto, né? Assim, tipo, um procedimento que, tipo, a cantora Anitta, ela afinou o nariz, fez uma cirurgia plástica para afinar o nariz e aumentou bastante os lábios. Eu achei que ficou um pouco, assim, desarmônico, né? Que se você afina o nariz, você tá colocando delicadeza no rosto, uma coisa delicada. Aí você, para combinar com o nariz delicado, uma boca com um pouco de delicadeza e não uma coisa assim extremamente sexy, entendeu? Talvez a boca dela sexy, extremamente volumosa, combinaria mais com o nariz que ela tinha. Não sei se você tem esse pensamento, Mirella. Eu tenho, mas assim, hoje eu respeito bem o gosto das pessoas, sabe? Eu não gosto pessoalmente, mas a pessoa, por exemplo, às vezes chega uma paciente com muita idade querendo fazer um bocão. Eu converso. Se ela quiser, eu até faço, mas assim, não fica, eu acho que não fica muito harmônico no rosto de uma pessoa mais velha. Pesa, mas isso é opinião pessoal, assim. E outra coisa, o Fox Eyes, mesmo quando você trata com fio, independente da maneira que você faça, não é uma coisa que dura muito, tá? Sempre lembrando disso. É. E assim, eu sempre falo para uma paciente mais velha que a gente, quando trata o lábio, a gente tem que observar várias coisas. A distância do nariz para o lábio. Você precisa, não é só volumizar o lábio, a gente também tem que reestruturar toda essa Toda área essa área. aqui, Porque senão fica igual que aquela boca de pato, né? fica boca de pato. Então, é um conjunto de tratamentos Ó, que a gente faz. estão perguntando o que é mesobotox. O mesobotox é uma toxina botulínica mais diluída, certo? Que às vezes é feito para... Tem gente que tem rosácea, que tem muita vermelhidão no rosto. Então é feita para rosácea, às vezes umas ruguinhas que a Embaixo gente... do olho, né? embaixo do olho, que a gente Há não umas pode... ruguinhas aqui que a gente não pode baixar mais, senão a sobrancelha cai. a gente faz assim, tipo... Eu não costumo fazer, eu faço mesobotox em algumas áreas, que é essa parte de baixo do olho, que a gente faz uma diluição diferente. E aqui, quando a gente sobe, aí o que acontece? Vai formar umas ruguinhas aqui, então a gente vai diminuir um pouquinho as ruguinhas, faz. Eu não uso tanto mesobotox, não. Também não Eu uso, boto, não. é porque assim, eu não sei se eu tenho uma habilidade grande, eu prefiro botar uma dose pequena, porque o mesobotox, você pega a dose que você ia colocar e dilui. Eu prefiro botar a dose pequena sem diluir mesmo. Eu acho que assim, tem paciente e paciente. O que eu vejo também, às vezes, a questão assim, do colo. E eu sempre explico bastante e sempre faço uma associação de tratamentos, que às vezes o paciente vê alguma coisa assim na internet e o colo é uma associação de tratamentos. Toxina botulínica no colo isolada, eu acho muito pobre o resultado. Não sei o que você acha, Mirella. Mesma coisa. Eu, na verdade, já usei muito mais toxina para o colo. Hoje eu prefiro outros procedimentos. Gosto muito de Também. estimular colágeno no colo, sabe? Ou skin booster, que é uma hidratação com ácido hialurônico mais superficial. Eu acho que a toxina, assim, você acaba gastando muito material e o resultado não é tão bom. Eu prefiro a toxina em outros locais, na verdade. Também. Eu tenho esse. Agora, sabe o que eu acho muito legal, que é uma coisa que eu não uso há tanto tempo assim? Toxina para cicatriz. Você tem usado? Tenho usado. O problema é o paciente chegar no momento certo. Sim, logo depois da cicatriz, no pós-operatório É, imediato. Eu tenho usado com resultados bem interessantes para cicatriz de tireoide, às vezes cicatriz abdominal de cirurgia plástica, porque fica repuxando, dependendo do local, a pele fica repuxando, e isso atrapalha muito o processo de cicatrização. Quando você relaxa aquele local, você melhora muito a qualidade da cicatriz. É uma coisa nova, assim, que é mais nova, e eu tenho tido bons resultados, uns resultados bem bacanas no processo de cicatrização. É uma coisa que não se eu, fala muito, né? é uma coisa que não se fala muito, porque às vezes o paciente, assim, ele não chega no momento certo, mas eu teve um paciente que ele teve um trauma que ficou bem legal, aqui em cima do lábio, e ele ponteou e ele chegou no consultório. Ai, doutora, eu vim tratar essa cicatriz, que eu não quero que fique feia. Então, eu expliquei para ele e o resultado ficou bem legal, porque é uma região, como a gente movimenta, a tendência é fazer uma cicatriz hipertrófica. Então,
o resultado da toxina botulínica em cicatrizes, tipo da tireoide, a pessoa vai operar a tireoide, é importante vir num pós cedo, acho que quando tira os pontos, 15 dias. Assim, Quando hoje em dia tem gente quem opera coisa grande já faz no intraoperatório, opera e já aplica a toxina no mesmo tempo, ou quando vem tirar os pontos, com os dias mesmo. Eu tive um é, resultado muito legal agora com um paciente que mandou uma cirurgia plástica abdominal, que ficou com a cicatriz feia. Quando ele reoperou, eu combinei com ele. E a cicatrização foi outra coisa. É muito melhor. com certeza, quem tem tendência à queloide, eu sempre falo para os pacientes, principalmente mulheres, às vezes, que assim, vão fazer, tem tendência à queloide, aí vai fazer uma cesárea e tudo mais. Eu falo, venha, porque essa sua cicatriz pode ficar muito melhor se a gente fizer toxina no tempo certo, né? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui Se sobre... a toxina pode ser diluída junto com o preenchedor. Eu não gosto. Não, Eu também não não gosto porque eu gosto. acho assim, são anos de estudo para fazer aquele material daquele jeito, para funcionar. Aquilo tem toda uma tecnologia para você ir lá e misturar com alguma coisa. Eu não misturo preenchimento com nada. Também não, assim, eu respeito, assim, os químicos, Eu os também, que muito. fizeram tudo aquilo ali, então eu não tento fazer moda no consultório misturando E produtos, assim, não. você sabe como cada uma coisa funciona, mas quando você junta, você não sabe no que vai dar exatamente. Você vai alterar o produto. É. Às vezes eu faço, dependendo do local que eu vou fazer a toxina e o preenchedor, eu faço no mesmo dia. Sim, Mas às vezes não. muitas vezes. Eu faço muito no mesmo dia. Agora, misturar o produto dentro da seringa, não. Não faço. Depende do local que eu vou fazer, eu faço os dois no mesmo dia. Mas já depende do local, eu assim, se for fazer os dois no mesmo local, eu prefiro fazer a toxina antes e depois, às vezes até no retorno da toxina, aí eu faço o preenchedor. Eu muitas vezes hoje tenho feito a opção para fazer tudo junto por causa de tempo do paciente, porque ele já vem no retorno das duas coisas de uma vez só. Mas o ideal seria isso: você faz a toxina, depois você faz o preenchedor. Mas a tendência hoje é cada vez mais a gente associar tratamento, né? Com certeza. Tem uma pergunta: pálpebras caídas? Mas não. Pálpebras caídas, assim. Acho que deve ser se a toxina melhora, né? A toxina melhora um pouco. O excesso de pele, não. O Não vai excesso de pele, melhorar. não. Outra coisa, assim, numa paciente jovem, a gente consegue elevar muito a sobrancelha dependendo da força do músculo dela. Mas a partir do momento que a gente vai envelhecendo, aí a gente vai perder osso, a gente vai perder gordura, aí só a toxina muitas vezes não vai resolver, né, Mariana? Com certeza. Tem que ser uma boa avaliação. E por isso que é importante a gente iniciar a toxina botulínica, não deixar passar o tempo, né? A gente inicia a toxina botulínica, digo sempre para os pacientes, por volta de 25, 30 anos. O ideal é iniciar numa idade mais jovem, porque a gente vai ter o ganho desse tratamento do que deixar para iniciar mais tardiamente. Pronto, a gente está chegando nos fins, assim, já tem quase 50 minutos. Gostaria. Tem mais alguma pergunta? Gostaria de agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. Deixa eu agradecer aqui, pessoal. Mary, Bárbara, Ana Lúcia, Mary, Adriana, que tirou muitas dúvidas, Marilda, Rinaldo, Helena, Nutrifé. Obrigada a vocês aqui sobre a questão sobre o ácido mandélico. Não é bem o tema, mas vamos falar um pouquinho sobre o ácido mandélico, que veio essa pergunta. O ácido mandélico é um ácido que a gente usa. Eu uso muito ácido mandélico em quem tem pele oleosa. Eu não é uma coisa que eu uso muito, não. É infrequente meu uso de ácido mandélico. E eu gosto também, que é um ácido que eu gosto em pacientes que são muito sensíveis, entendeu? Paciente que tem uma pele morena, sensível, eu acho que é um ácido que eu gosto de usar. Agora, assim, tem que ver o contexto. Geralmente a gente associa ele, né? Associação.
Pois foi ótimo. Obrigado pelo convite. Obrigada, Mirella, foi Foi ótimo. jóia. E obrigada de novo a presença de todos vocês, certo? E espero que vocês tenham gostado. E um bom final de semana, um bom final de sábado, uma boa noite. Boa noite para todo mundo. Obrigado. E até a próxima, né, Mariana? Quem sabe? Quem sabe? Beijo, obrigado. Beijo, boa Boa noite. noite. Tchau.